Quando eu tinha cerca de 12 anos, meus pais reservaram uma estadia de 4 noites em uma cabana de madeira em algum lugar na Califórnia, junto com minha avó. Os eventos que ocorreram me traumatizaram para sempre. Eu senti o ar fresco no meu rosto ao abrir a porta do carro. Olhei para a floresta ao meu redor e comecei a caminhar em direção à porta da cabana. Minha mãe chamou atrás de mim: Dad, querido, por que você não sobe para o seu quarto e desfaz as malas? Quando abri a porta da cabana, fiquei surpreso com o rangido repentino que ela fez. Logo dentro havia um grande espaço com um sofá em frente a uma TV de tela plana. Havia uma cozinha conectada à sala de estar, com um balcão alinhado com banquinhos. Subi as escadas e passei pelo banheiro, no final do corredor. Entrei no quarto em que deveria ficar e gritei, porque bem no meio do chão havia um rato morto. Parecia que algo havia roído ele, e suas entranhas estavam espalhadas por toda parte. Desci as escadas correndo e vi meu pai empurrando a cadeira de rodas da minha avó para dentro da cabana. Pai, há um rato morto no meu quarto, eu praticamente gritei. Você já é grande, por que não vai lá e limpa isso? Ele respondeu. Eu fiz exatamente isso. Acabei usando um rolo inteiro de papel toalha e uma lata de Lysol para limpar tudo. Era por volta das 18 horas quando minha mãe fez macarrão com queijo e pedaços de salsicha, meu prato favorito na época. Eu estava indo para o sofá com minha tigela, ao lado da minha avó, quando notei algo. Havia uma porta de alçapão no meio da sala. Não sei como não percebi isso antes. Mãe, o que essa porta está fazendo aqui? Perguntei. Provavelmente dá acesso ao espaço rastejante, eles usam isso para evitar inundações na cabana, ela respondeu. Sentei-me no sofá e liguei a TV, satisfeito com essa resposta. Lembro-me vividamente de como gostei da comida naquela noite. Foi ótimo e, logo, era hora de dormir. Meu pai tinha me dito no carro o quanto iríamos pescar e andar de caiaque, e eu estava super animado. Entrei na minha cama e adormeci rapidamente, com as cobertas quentes tornando isso ainda mais fácil. Por volta da meia-noite, acho que acordei com o som de passos arrastados. Saí do meu quarto, deixando a porta ligeiramente entreaberta, enquanto olhava pelo corredor empoeirado. Não notei nada além das sombras dançando na parede à luz da lua. O som de arrastar continuou enquanto eu descia as escadas que levavam à sala de estar. Encostei meu ouvido no chão e, como suspeitava, esses sons vinham debaixo do assoalho. O pavor tomou conta de mim ao pensar em algo correndo lá embaixo. Sendo o idiota que eu era, pensei que poderia enfrentar o que quer que estivesse lá. Peguei minha lanterna e decidi investigar. Abri o alçapão e talvez uma dúzia de ratos se dispersaram enquanto eu descia para o espaço frio e úmido. Era enorme, me lembrando perturbadoramente de um labirinto. Continuei a rastejar mais fundo. Não sei se estava sendo realmente corajoso ou realmente estúpido, mas rastejei até chegar a um canto mal iluminado, cerca de 3 metros à minha frente. De repente, houve movimento, e eu iluminei o local com minha lanterna. Havia uma figura, uma silhueta com braços longos e pele pálida, agachada no canto. Seus olhos refletiam a luz da minha lanterna. Fiquei completamente atônito enquanto a coisa começava a gritar. Olhando para trás, percebo que a lanterna provavelmente machucou seus olhos e a assustou. Acredite, eu me virei imediatamente e comecei a rastejar o mais rápido que pude. Olhei para trás apenas uma vez e vi aquela coisa me seguindo, rapidamente envolvendo seus longos dedos em torno das vigas de suporte para se impulsionar. Só podia supor que essa coisa estava se alimentando dos ratos e que eu havia encontrado seus restos no meu quarto. Se podia fazer aquilo com um rato, eu estava aterrorizado ao pensar no que poderia fazer comigo. Comecei a achar que estava perdido, com o tempo que estava levando para voltar ao alçapão, e a cada metro que avançava, aquela coisa se aproximava mais. Pensei que toda a esperança estava perdida, até que finalmente vi o alçapão se aproximando. Assim que o alcancei, o abri e me arrastei para fora. Senti algo começando a me agarrar e juro que senti um bafo quente.
chutei e bati o alçapão, fechando-o. Algo começou a arranhar e empurrar do outro lado, então joguei meu corpo em cima da porta. Depois de um tempo, os movimentos pararam. Corri para o quarto dos meus pais e comecei a bater na porta, gritando: "Ó pai, mãe!" Meu pai, sonolento, abriu a porta perguntando o que eu estava fazendo. Tentei explicar: "Pai, temos que ir, há algo tentando entrar na casa", mas ele não acreditou em mim. Tentei explicar que não era um pesadelo, mas meus esforços foram inúteis. Fui enviado de volta ao meu quarto, onde não dormi nem um pouco, estava muito assustado. Na manhã seguinte, tomei meu café da manhã e fui para o lago com meu pai. Ele preparou as varas de pesca e entramos em um pequeno barco. Eu não pesquei nada, mas ainda consegui aproveitar o tempo com meu pai, qualquer coisa para tirar minha mente dos eventos da noite anterior. Eventualmente, o amanhecer se transformou em crepúsculo e nós assamos marshmallows, uma atividade que minha avó e minha mãe adoravam. Elas costumavam acampar quando minha mãe era mais jovem. Os s'mores que fiz estavam deliciosos, perfeitamente derretidos. Finalmente, era hora de dormir novamente, mas eu estava aterrorizado com a ideia de que aquela criatura poderia tentar machucar minha família. Não achava que conseguiria dormir naquela noite, mas de alguma forma, consegui adormecer. Acordei em algum momento ouvindo o som inconfundível do alçapão se abrindo. Meu coração afundou no peito com uma sensação de pavor como nunca senti antes. Então, ouvi o som de armários na cozinha sendo abertos e fechados com força. Perguntei-me se era aquela coisa me procurando. Comecei a hiperventilar enquanto ouvia os degraus rangendo. Será que minha porta estava trancada? Aquilo conseguiria abrir portas? Afinal, havia aberto o alçapão. Centenas de perguntas passaram pela minha mente, mas sem respostas. Ouvi arranhões vindo do corredor, então a maçaneta começou a se mexer e eu prendi a respiração. De repente, tudo parou ao ouvir outra porta se abrindo. Meu pai então gritou: "Saia daqui!" Houve um grito terrível e estilhaços de vidro. Corri para a porta e vi meu pai parado do lado de fora do seu quarto com sua faca de pesca. Olhei para a direita e havia um rastro de sangue levando a uma janela quebrada. Naquela mesma noite, arrumamos nossas coisas e saímos da cabana sem dizer uma palavra. Minha família não voltou mais para perto da floresta desde então. Fiquem seguros o máximo que puderem, todos. Se ouvirem ruídos estranhos em um lugar novo, não hesitem em correr ou chamar a polícia. Você nunca sabe o que pode estar perto de você, ou melhor, debaixo de você. Sou uma mulher de 32 anos e moro em uma cidade litorânea no sul da Califórnia, onde divido um apartamento de 2 quartos com uma colega de quarto e o gato dela. Nossa cidade tem uma praia de um lado e pequenas montanhas do outro, além de vários leitos de rio. Estamos no centro da cidade, logo atrás de uma rua movimentada, atrás de um motel decadente. Dizem que esse motel foi um ponto de parada de um serial killer nos anos 80, que aparentemente gostava de guardar partes de corpos cortados na banheira. Entre o motel e nosso apartamento, há um terreno abandonado e cercado que chamamos carinhosamente de o terreno do assassinato. Tem muitos arbustos grandes, algumas árvores pequenas, muitos animais e até 1 ou 2 vagabundos poderiam viver ali sem que ninguém soubesse. Há também um caminho estreito que leva do terreno e serpenteia entre nosso prédio e o de trás, passando pela janela do nosso banheiro, que é alta demais para alguém ver de um lado ou de outro, cerca de 2 metros do chão. No entanto, sempre sinto uma sensação extremamente desconfortável toda vez que passo pelo terreno do assassinato, especialmente à noite. Não sou muito usuária de cannabis, mas aceitei um boom da minha colega de quarto uma vez, quando meu corpo estava extremamente dolorido após um longo fim de semana. Naquela noite, sonhei que estava sendo perseguida por um skinwalker. Acordei no dia seguinte com o coração disparado, mas disse a mim mesma que devia ter sido resultado do THC no meu sistema.
Depois disso, não sonhei mais com os skinwalkers. Uma noite, minha colega de quarto saiu da cidade, então o gato dela dormiu no meu quarto comigo. Ele estava dormindo perfeitamente aninhado quando ambos acordamos assustados por volta das 4 da manhã com um barulho alto de bip bip bip, parecia um detector de fumaça. Eu podia jurar que estava disparando no meu quarto. Quando me levantei, estava quente e suada, e isso, combinado com o som que me acordou, me fez acreditar que nosso prédio estava pegando fogo. Lembre-se de que eu tinha acabado de acordar e ainda estava recuperando a capacidade de entender tudo. No entanto, o detector de fumaça já não estava mais disparando, tinha desligado sozinho. Levantei-me para verificar as coisas, esperando ver chamas ou sentir cheiro de fumaça. Quando entrei na sala e olhei pela janela, não vi nada, exceto um gato branco puro que eu nunca tinha visto antes. Esse gato estava parado como uma estátua, olhando diretamente para o terreno do assassinato. Algo sobre ele me fez congelar. Eu fiquei olhando para o gato por um tempo, nenhum de nós se movendo. Eventualmente, o gato da minha colega de quarto se aproximou de mim, expondo a barriga aos meus pés. Olhei para baixo brevemente para acariciá-lo, e quando olhei para cima novamente, o gato branco havia sumido. Olhei pela janela por mais um tempo, esperando o gato voltar, mas ele não voltou. Depois de determinar que nosso prédio realmente não estava pegando fogo, voltei para a cama. Já tinha acordado quente e suada antes, mas agora não conseguia me aquecer pelo resto da noite, o que não fazia sentido para mim. No dia seguinte, tive uma sensação estranha e desconfortável. Não ouvi mais alarmes de fumaça fantasmas ou vi gatos estranhos novamente, mas desde então notei a cerca sendo dobrada em direção ao chão, o suficiente para que um gato ou uma pessoa muito magra pudesse passar por baixo. Cerca de um mês depois, por volta das 20h30, avisei a minha colega de quarto que ia tomar um banho, caso ela precisasse usar o banheiro antes de eu ocupá-lo. No entanto, deixei a porta do banheiro destrancada caso o gato precisasse usar a caixa de areia lá dentro. Eu estava lavando o cabelo quando ouvi uma batida que pensei vir da porta do banheiro. Puxei a cortina do chuveiro e chamei: "O que foi?" "Sou eu", ouvi uma versão estranha da voz da minha colega de quarto. Não pensei muito nisso, costumávamos usar vozes engraçadas ao nos comunicarmos. Pensando que o gato devia querer entrar, abri a porta do banheiro. Esperava ver o gato, mas não vi nada. Fiquei parada por um momento no banheiro cheio de vapor, me perguntando o que diabos tinha acontecido. Fechei a porta do banheiro, minha mente e coração ainda acelerados. O que foi aquilo? Quando saí, perguntei à minha colega de quarto se ela tinha batido. Ela disse que não. Acreditei nela, ela estava sentada exatamente como estava antes de eu sair do quarto. Fui dormir naquela noite me sentindo estranha e acordei no dia seguinte horrorizada, percebendo que a batida poderia muito bem ter vindo da janela do banheiro, não da porta. O próximo e último incidente aconteceu algumas semanas depois, o que agora foi há cerca de 2 semanas. Logo quando estava deitando para dormir uma noite, ouvi gritos angustiados vindo de uma distância indeterminada da minha janela. "Ajude-me, alguém, por favor, ajude-me." A voz soava estranha. Ouvi por um tempo e as palavras se repetiam até que parecia que ele estava bem na esquina da minha rua. Olhei pela janela e não vi nada, mas o barulho continuava. Vizinhos até saíram de suas casas para investigar o som. Liguei para o 911 para relatar um homem em apuros e esperei. Eventualmente, os vizinhos voltaram para dentro, mas continuei observando. Depois de um tempo, vi algo ou alguém. O que quer que fosse, cruzou sob um poste de luz à distância. Não sei se estava mancando ou não, mas os movimentos eram bastante estranhos. Estava longe demais para eu conseguir distinguir qualquer característica, incluindo a altura. Isso foi o suficiente para mim. Decidi que já tinha cumprido meu dever cívico por uma noite, então apaguei a luz e fiz o meu melhor para dormir, ainda mantendo meus ouvidos atentos a qualquer coisa estranha. Desde então, não vi ou ouvi nada,
mas o pensamento desses 3 incidentes ainda me causa ansiedade e um nó no estômago. Continuo dizendo a mim mesma que não há como existir algo como um skinwalker na minha pacata cidade litorânea, mas há uma pequena parte de mim que se pergunta se poderia haver. Minha única experiência paranormal aconteceu no meu primeiro ano do ensino médio, em 1983. Essa história inclui meus amigos Jay e Daisy, que estou usando suas iniciais para proteger seus verdadeiros nomes. Era a noite de Halloween. Eu estava com meus amigos, acabando nosso treino de futebol americano. Nós 3 tínhamos 13 ou 14 anos na época, típicos garotos suburbanos do norte de Nova Jersey. Estávamos naquela idade em que éramos um pouco velhos para nos fantasiar e pedir doces, mas ainda queríamos o doce de graça, então fomos a algumas casas com nossas camisetas de futebol para ganhar doces. Jay vivia com pouca supervisão adulta, tinha cabelo comprido e as garotas o adoravam. Ele agia como se não se importasse com nada no mundo. Daisy e eu éramos de lares suburbanos mais típicos, com regras e deveres de casa. Jay parecia muito mais legal do que nós dois com sua jaqueta de couro e o fato de que ele podia fumar em casa. Eu diria que ele era nosso líder. Todos nós começamos a nos interessar por heavy metal na época, ouvindo Black Sabbath, Iron Maiden, Ozzy e Dio, adorávamos as referências satânicas e achávamos que isso nos tornava hardcore. Chegávamos a tocar álbuns de Led Zeppelin ao contrário procurando por mensagens satânicas, os jovens dos anos 80 vão entender isso. Jay fez uma cruz de metal na aula de marcenaria e às vezes a usava de cabeça para baixo, chamando a si mesmo de Johnny Blade, por causa de uma música do Black Sabbath. Naquela noite, depois de pegar doces, acabamos na casa de Daisy, no quarto dos pais dele, por alguma razão. Eu só posso dizer isso porque foi a única e última vez que estive nesse quarto. O quarto ficava no nível de entrada da casa, fora da sala de estar de uma casa estilo Cape Cod. Estávamos mexendo nos nossos doces quando o rádio no criado mudo se ligou sozinho. Todos nós rimos disso e continuamos com o que estávamos fazendo. Então, de repente, as luzes começaram a piscar. Jay começou a interpretar isso como um sinal e, sendo Halloween, decidiu abençoar os itens com sua cruz rudimentar da aula de marcenaria. Daisy e eu estávamos na cama e Jay foi até o relógio com a cruz de cabeça para baixo, dizendo, "Eu te abençoo em nome de..." Eu nem quero dizer o nome dele 40 anos depois. Ele foi até a luz e fez a mesma coisa. Então, ele notou um crucifixo sobre a porta do quarto e foi até lá. Ele levantou a cruz. Quando começou a falar, eu juro que vi ele levantar do chão uns 3 pés e ser arremessado na cama, uma distância de mais de 5 pés, em cima de mim e Daisy. Fiquei tão assustado que corri para o corredor. As luzes e o rádio estavam enlouquecidos e eu notei que parecia que Jay estava engolindo a própria língua. Daisy estava imediatamente em cima dele, com os dedos na boca de Jay, tentando evitar que isso acontecesse, mas Jay continuava engasgando. Eu estava petrificado, avançando lentamente de volta para o quarto. Os olhos de Jay reviravam, as luzes e o rádio ainda enlouquecidos. Então, tudo parou. 1 minuto depois, Daisy estava tentando fazer Jay explicar o que tinha acontecido e eu estava nervosamente entrando e saindo do quarto. Todos nós corremos para fora da casa, para o gramado da frente. Jay não sabia o que dizer, então não disse nada. Do gramado, podíamos ver as luzes dentro ainda enlouquecidas e o rádio tocando loucamente. Daisy estava pirando, pois aquele era o quarto dos pais dele e ele provavelmente estava preocupado em levar uma bronca. Depois de uns 10 minutos, tudo parecia ter se acalmado. Jay estava abalado, claro, e ainda mudo, talvez apenas em choque. Todos nós estávamos com medo de morrer. Daisy acabou tendo que ligar para a mãe de Jay para ele ir para casa. Eu sempre lembro de como ele parecia assustado ao entrar no carro. Ele nem conseguia fazer contato visual conosco naquela noite. Lembro-me de chorar na cama porque estava com muito medo de dormir.
Qualquer pequeno barulho era aterrorizante. Na manhã seguinte, esperei por Jay fora da escola. Eu podia ver que ele não queria falar sobre isso, então, sendo o engraçado do nosso grupo, perguntei se ele poderia incendiar o carro do nosso técnico de futebol ou fazer algum outro feito. Ele riu e isso nos fez sentir melhor. Jay foi expulso do time algumas semanas depois por algo que não consigo lembrar, e nós três nos afastamos, como as crianças fazem. Daisy e eu permanecemos amigos, mas acabamos em grupos diferentes até o final do ensino médio. Nunca tivemos uma discussão completa sobre aquela noite. Daisy e eu contamos a história para algumas pessoas, mas a maioria simplesmente achava inacreditável. E, como Jay fingia ser o personagem Johnny Blade, parecia inventado, então parei de contar a história. Contei a minha esposa e a alguns outros ao longo dos anos, e desde então nada paranormal aconteceu comigo, pelo que sei. Não tenho certeza se isso é mesmo paranormal, talvez tenha sido mais uma experiência espiritual. Quando criança, eu me mudava muito com minha mãe. Meus pais são divorciados. Tenho várias histórias que vou condensar em uma, pois aconteceram relativamente próximas uma da outra. Aviso, esta história menciona brevemente automutilação. Quando eu morava com minha mãe em uma pequena cidade no meio do nada em Montana, que consistia em 2 estações de gasolina, uma igreja, uma escola, vários bares e casas, eu morava em uma casa que estou convencido de que foi, em algum momento, assombrada, se não ainda assombrada. A casa em si era relativamente pequena, com 3 quartos, 2 banheiros e um andar superior, com um jardim na frente e nos fundos. Morei lá por cerca de 2 anos, e durante esse tempo, muitas vezes tive a sensação estereotipada de estar sendo observado, independentemente de onde eu estava naquela casa. Sou muito interessado no oculto e no paranormal, e na época eu jogava jogos paranormais e coisas do tipo. Com o tempo, a sensação de estar sendo observado evoluiu para uma sensação de estar sendo perseguido. Muitas vezes eu via essas pessoas sombra que, na maioria das vezes, me deixavam em paz e apenas ficavam lá, me observando, ou tocavam ocasionalmente meu ombro ou minhas costas com mãos geladas. Eu acreditava que essas pessoas sombra não tinham má intenção em relação a mim. Muitas vezes, eu as ignorava, pensando que, se eu as ignorasse, elas me ignorariam. À medida que o tempo passava, a atividade aumentava. Eu fiquei excessivamente paranoico, a sensação de estar sendo observado era avassaladora para mim. Eu comecei a acordar na cama com arranhões muito leves e superficiais nos lados próximos ao estômago e nos braços. Meus cães não dormiam na cama comigo e eu nunca tinha passado por isso antes. Então, tentei racionalizar como se fosse eu rolando na cama e talvez me arranhando. Mas, para minha mente de 14 anos, isso não fazia muito sentido, pois eu nunca tinha feito isso antes. Meu irmãozinho Ki e meu meio-irmão mais novo D também viam as pessoas sombra de vez em quando, com D vendo-as mais frequentemente do que Ki. Isso validou na minha mente que eu não estava alucinando essas figuras sombrias que via pelo canto do olho ou às vezes diretamente. Certa manhã, acordei e fui até meu armário no meu quarto. Esse armário tem uma pequena porta, parecida com a de Coraline, que dá acesso a um pequeno espaço de arrastar. Uma vez lá, notei marcas aleatórias e o que pareciam ser entalhes superficiais na minha porta, com formas e letras aleatórias formando palavras incompreensíveis. Eu não tinha nenhuma explicação racional para isso, pois na época eu não tinha facas ou objetos afiados além de tesouras, devido a um histórico de automutilação. E não poderia ter sido H, D ou Q, pois minha porta rangia e eu usava um calço como tranca, já que a fechadura estava do lado de fora da porta, não do lado de dentro. Mesmo que fosse um dos meus irmãos, eu teria acordado com o barulho da porta abrindo e o calço sendo movido. Eu também nunca tive histórico de sonambulismo. Em outra ocasião, eu estava no jardim da frente com D, minha irmã H e que já tinham ido para a cama.
O jardim da frente e o de trás da casa eram separados por uma cerca de arame de 3 a 4 pés de altura. Eu congelei quando olhei para o canto de trás da casa, do outro lado do nosso galpão, e vi 3 figuras de homens se inclinando para fora, como se estivessem tentando me observar sem serem vistos. Eu olhei para Dei e perguntei: "Você também está vendo isso?", apontando para as 3 figuras que pareciam homens. Eram silhuetas negras com grandes pontos branco-amarelados nos olhos. Dei disse que também as via e, agora paranoicos, corremos de volta para dentro de casa. Eu costumava ver as figuras nas janelas, parecendo que estavam olhando para dentro da casa. Acredito que o que quer que eu tenha visto se apegou a mim, pois também as vi na casa do meu pai depois de me mudar para lá. Mas isso é uma história diferente. Hoje em dia, quando vou à casa da minha mãe, não sinto aquela sensação de estar sendo perseguido ou energias ruins ou presenças. No entanto, a casa do meu pai ainda tem aquela sensação de energia negativa, especialmente no porão. A história que estou prestes a compartilhar aconteceu com um amigo meu e até hoje ele sente calafrios sempre que a conta. Através desta história, seremos levados a uma terra remota, porém bonita. Por questões de anonimato, não vou nomear a cidade especificamente, apenas mencionarei que é uma cidade pequena, mas famosa na Grécia, um lugar que meu amigo costumava e ainda visita com frequência. O encontro aconteceu aproximadamente 11 anos atrás, durante uma temporada de verão, quando meu amigo Kai ainda era um jovem, navegando pela vida sem preocupações, como toda criança da idade dele. Quando o verão chegava e a escola deixava de ser um incômodo, ele e seus pais viajavam para aquela cidade para visitar a avó de Kai. Ela morava sozinha em uma casa antiga, porém respeitável nos arredores. Naturalmente, Kai, depois de ter visitado muitas vezes antes, se tornou amigo rápido das crianças da cidade, especialmente de uma em particular, a quem vou chamar de Jay. Kai e Jay passavam os dias de verão brincando na praça da cidade, pregando peças nos moradores locais e fazendo memórias de infância como todas as crianças fazem durante aqueles meses tranquilos do ano. Mas uma memória, um evento, se destacaria acima de todos os outros. Não porque foi extremamente engraçado ou indiscutivelmente agradável, mas porque fala de algo inexplicável, algo estranho naquela famosa cidade da Grécia. Aproximadamente 80 anos atrás, ocorreu um evento brutal durante o 1º de dezembro da participação da Grécia na Segunda Guerra Mundial. Aquela atrocidade foi realizada pelo exército alemão, que destruiu sistematicamente várias aldeias e cidades da região, matando habitantes e queimando casas enquanto se dirigiam para a cidade de que falamos. Ao chegar em 13 de dezembro de 1943, os alemães reuniram todos os habitantes na escola local, separando as mulheres e crianças dos homens e meninos acima de 12 anos. Em uma decisão cruel, os homens e meninos foram levados para um morro perto da cidade, onde foram impiedosamente metralhados em massa. Apesar de poucos conseguirem sobreviver, seja fingindo estar mortos ou conseguindo fugir, quase 500 pessoas perderam suas vidas em questão de segundos. Após as execuções, os alemães incendiaram a cidade, destruindo tudo o que encontraram. A escola, junto com muitos outros prédios, foi incendiada também, e somente por um milagre as mulheres e crianças conseguiram escapar das chamas. Os sobreviventes foram deixados para lidar com as devastadoras consequências, incluindo enterrar os mortos e reconstruir suas vidas a partir das ruínas. É natural que um evento como esse tenha marcado toda uma nação, ainda mais uma cidade pequena. Por isso, após a guerra, um monumento foi construído no morro onde todos aqueles homens e meninos foram mortos. Era um lugar tranquilo, pensava Kai sempre que o visitava, um morro com vista para a cidade, cercado por vegetação. Ele costumava fazer isso com frequência, especialmente durante as horas tardias. Em uma cidade como essa, não havia muitas coisas para se preocupar. Crianças perambulando desacompanhadas eram comuns. Então, Kai e Jay levaram essa liberdade um pouco além.
Durante os últimos dias da estadia de Kai na cidade, os dois amigos decidiram que seria bastante aventureiro visitar aquele morro, chamado The Croix, especialmente tarde da noite. Os pais de Kai não eram e ainda não são rigorosos, e o toque de recolher para ele não era um problema. Os pais de Jay, no entanto, poderiam ser um problema. No final das contas, sair furtivamente parecia ser uma brisa. Enquanto os dois amigos caminhavam em direção ao morro na calada da noite, Kai podia sentir a atmosfera nos arredores, tão tranquila quanto sempre. Sem carros, sem pessoas, sem perturbações em qualquer lugar, apenas ele, seu amigo e o céu noturno. Isso o encheu de um sentimento de aventura que ele não conseguia descrever. No entanto, quando as crianças alcançaram a encosta e colocaram suas mochilas e celulares extremamente desatualizados para ouvir música, o sentimento que invadiu Kai um minuto antes desapareceu como se nunca tivesse estado lá. Jay também ficou em silêncio, provavelmente absorvido pelas vistas e pela tranquilidade. O silêncio se esticava e se esticava, fazendo Kai se sentir inquieto. Era como se ele soubesse que não estavam sozinhos. The Croix sempre esteve aberto ao público, pelo que sabiam, mas ninguém poderia estar aqui a essa hora, certo? Eles nem estavam invadindo ou algo assim, e ainda assim se sentiam fora de lugar. Kai engoliu em seco ao perceber isso e olhou ao redor. A história daquela tragédia não era novidade para ele, e era justo dizer que ele ouviu isso de sua avó mais vezes do que podia contar. Ela tinha apenas 5 anos na época, mas as histórias contadas por parentes sempre permaneceram frescas o suficiente para serem contadas. Apesar de saber sobre a execução e as mortes injustas de 500 almas, Kai nunca associou aquele morro ao arrependimento ou dor. Nunca havia sentido que algo estava errado antes, como sentia agora. Enquanto seus pensamentos começavam a divagar, Jay, que geralmente era um tagarela, virou a cabeça repentinamente. "O que você está olhando?" perguntou. Kai ficou paralisado e não demorou muito para que Jay percebesse, os olhos arregalados, o corpo imóvel. E lá estava ele, a figura de um homem, claro como o dia, caminhando lentamente, mas deliberadamente em direção aos dois meninos. Ele era tão comum quanto qualquer outro na época, mas usava um chapéu muito desatualizado, parecido com o que o avô de Jay nunca largava. As duas crianças encararam, sem respirar, enquanto observavam o homem se aproximar delas, completamente paralisadas pelo choque. Era um homem normal, mas o que ele estava fazendo ali àquela hora? A mente de Kai estava confusa, produzindo 1000 pensamentos de uma só vez, ao mesmo tempo, processando nenhum. Foi então que Jay se levantou de sua posição e gritou como um gato ferido, agarrando seu amigo enquanto corria. Os dois meninos desceram a colina às cegas, milagrosamente evitando tropeçar um no outro ou em algum galho solto. Ofegantes e ofegantes, eles pararam ao pé da colina e olharam para trás, aliviados. Ele não nos seguiu. "Quem era aquele?" perguntou Jay, e Kai, falando freneticamente, seus corações acelerados. Quando os dois finalmente conseguiram recuperar o fôlego, Jay, que por algum motivo havia recuperado sua figura, virou-se para o amigo e disse: "Você acha que vimos um fantasma?" Kai hesitou, lembrando-se da visão do homem. "Ele parecia normal", disse finalmente, embora mal conseguisse se convencer disso. "Sim, acho que ele parecia", concordou Jay. Os dois voltaram para casa em silêncio, decidindo que já haviam tido o suficiente. Jay virou-se nos calcanhares e acenou. "Vejo você amanhã. Melhor eu voltar antes que percebam e me prendam até você partir." Kai queria rir da atitude descontraída de seu amigo, mas não encontrou coragem. Como ele podia estar tão calmo? Talvez aquele homem realmente fosse normal. Ele assentiu e voltou para casa também. Na manhã seguinte, tudo parecia igual ao normal. Enquanto Jay agia normalmente ao falar com as outras crianças na praça, a noite passada não seria o fim de sua aventura. "Ei, quer voltar lá hoje à noite?" perguntou Jay. "Claro", respondeu Kai, querendo advertir seu amigo ignorante sobre o perigo. Mas ele sabia melhor do que reclamar, ou afinal, era Jay.
Você realmente quer ser possuído tão ruim? Brincou. Não, ninguém vai ser possuído, sacudiu a cabeça Jay. Pode ser que não tenhamos visto um fantasma afinal. Kai levantou uma sobrancelha, divertido por ver Jay deixar de lado suas fixações estranhas por uma vez. E quem era aquele, se não um fantasma? Bem, pode ser um zelador por ali. Há uma capela perto também, certo? Kai estava impressionado ao ver seu amigo trazer um argumento válido, em vez de confiar no paranormal para aumentar sua adrenalina. Pode ser. Mas como vamos saber se é o zelador? Vamos descobrir conforme avançamos. Vamos nos encontrar por aqui mais tarde, esta noite, está bem? Kai sabia que era bastante estúpido voltar, mas ele também podia sentir o senso de aventura do dia anterior ressurgir dentro dele uma vez mais. Está bem, vamos fazer isso. Os dois meninos concordaram, e o plano foi selado. Mais tarde, naquela noite, Kai e Jay subiram a colina da mesma forma que fizeram no dia anterior, embora um pouco mais cautelosos. Mesmo assim, chegaram ao destino da mesma forma. Desta vez, ao chegarem lá, Jay sussurrou, apontando para a figura do homem. Era, de fato, o mesmo homem que tinham visto no dia anterior. O coração de Kai disparou, sem dúvida, Jay também. No entanto, os dois meninos se aproximaram mesmo assim. Tinham decidido, afinal, que tentariam dar uma olhada mais de perto no homem se ele não parecesse hostil para eles. E ele não parecia, verdade seja dita. À medida que Kai se aproximava cada vez mais do homem, ele parecia quase sereno, sentado na grama, olhando para o horizonte, sem se preocupar com o mundo. Ao inspecioná-lo mais de perto, suas roupas, embora típicas das pessoas de uma cidade tão pequena, pareciam bastante antigas, e seu chapéu ainda mais. Assim que Jay decidiu que era suficientemente perto, engoliu o nó na garganta e falou, olá. Houve uma breve pausa enquanto ele recuperava o fôlego. Você trabalha aqui? Ao ouvir essa pergunta, o homem finalmente virou-se para o garoto, seu rosto simples e sua expressão tranquila. Embora seus olhos revelassem algo quase triste, melancólico. Eu trabalhei por todos os lugares ao redor dessas partes, foi sua resposta, simples e curta. A princípio, parecia evasiva, mas ficou claro pelo tom que ele não tinha intenção de esquivar-se do assunto. Ele apenas parecia desconectado, como se não quisesse estar ali, mas ao mesmo tempo não soubesse para onde mais ir naturalmente. As duas crianças não esperavam tal resposta e pararam para pensar por um momento. Você está sempre aqui, ou apenas à noite? Jay perguntou novamente, tentando obter a mesma resposta de maneira indireta. Preciso voltar para minha esposa e filhos em breve. Quando o homem falou novamente, o coração de Kai pareceu congelar em seu lugar. Ele não conseguia explicar porquê, mas seus cabelos se arrepiaram de uma só vez, calafrios percorrendo seu corpo. Nós também precisamos ir embora, Kai falou suavemente para Jay, dando alguns passos para trás e fazendo Jay se virar e olhar. Ele estava hesitante, julgando pelo olhar em seus olhos, mas pressionou, você é daqui? Sempre estive, respondeu o homem, olhando apenas para a cidade, um olhar vazio e ansiando penetrando na noite até as poucas luzes da cidade. Estamos te incomodando? A última pergunta de Jay deixou sua garganta inesperadamente, os olhos quase se fechando de antecipação. Estamos, foi a resposta do homem, sem mais palavras. O corpo de Jay se moveu da mesma forma que o de Kai enquanto as crianças se afastavam, os olhos arregalados e a pele pálida. Quando o ar se tornou tão denso, o homem não virou para olhá-los quando saíram, seus olhos permaneceram fixos para a frente, seu corpo imóvel. Quando estavam fora de vista, Kai e Jay não conseguiram mais se conter e correram pela colina de volta à cidade, mal conseguindo não gritar quando se separaram, como sempre. Mesmo o energético Jay não tinha comentários sarcásticos para fazer, eles se despediram, desejaram uma boa noite um ao outro e foram embora em seus caminhos. Obrigado a Deus que moramos tão perto,
pensou Kai, depois de perceber que tipo de pavor teria que suportar se caminhasse no escuro sozinho por muito tempo, provavelmente o mesmo sentimento de pavor que não o deixou durante toda a noite. A cidade tranquila não parecia mais tão pacífica aos olhos de Kai, e o Ode Croiso ainda mais. Na manhã seguinte, Kai falou sobre o Ode Croiso com sua avó, cuja expressão era mais do que uma reprimenda. Por que você subiu lá tão tarde? O que você viu? Kai explicou tudo, o homem, a atmosfera, suas palavras, aquele sentimento arrepiante no final de que algo simplesmente não estava certo. Foi então que as palavras dela quebraram todas as dúvidas dentro do jovem garoto. Não há zelador lá em cima. Não há homem que subiria lá à noite, além de vocês, crianças bobas. Então o que foi aquilo? Kai queria perguntar, mas algo lhe disse que ele já sabia a resposta. Todos aqueles homens, 80 anos atrás, deixaram para trás muitas coisas, famílias, riquezas. Todas foram tiradas deles de forma tão injusta. É natural que eles se sintam perdidos, mesmo após a morte. Kai esperava que sua avó lhe explicasse como fantasmas não são reais, como ele estava alucinando ou algo assim. Mas, em vez disso, todas as suas palavras fizeram foi reafirmar o que ele próprio havia deduzido: aquele homem não deveria estar ali porque aquele homem estava morto. Aquele homem não poderia estar em outro lugar além de Ode Croiso porque ele nunca poderia sair e nunca saiu. Alguns dias depois, Kai partiu ao lado de seus pais para começar outro ano letivo na cidade em que cresceu. Ele e Jay passaram mais alguns verões juntos e fizeram inúmeras outras memórias. Anos depois, Kai até visitou novamente o monumento de Ode Croiso e continuou voltando para apreciar a vista. Mas desde aquele dia, ele sempre se lembra de fazer uma oração por aqueles que partiram e por aqueles que não puderam. Eu tenho duas histórias sobre a casa assombrada da minha avó envolvendo minha prima Haley e eu. Infelizmente, Haley faleceu em um terrível acidente de carro em 2014, então ela não poderá ouvir nossas histórias sendo contadas, mas tenho certeza de que ela adoraria a ideia de elas serem lidas. Primeiramente, Haley e eu sempre estivemos interessadas na ideia de fantasmas, assombrações, demônios, qualquer coisa que você possa imaginar, nós estávamos interessadas. Nós assistíamos muitos filmes e programas de terror, o pai dela também adorava terror, então ele geralmente nos levava ao cinema para ver o último filme de terror. Haley e eu até criamos nossas próprias histórias de terror e desenhávamos imagens assustadoras para combinar. Amávamos a emoção de nos assustar juntas e frequentemente nos encolhíamos debaixo das cobertas quando as coisas ficavam um pouco assustadoras demais para nós. Era principalmente diversão e jogos, exceto por algumas ocasiões. Minha mãe nunca provou nossa fascinação pelo paranormal. Viemos de uma família católica que frequentava regularmente a igreja aos domingos e rezava todas as noites. Eu tinha muitos pesadelos quando criança, e ela sempre culpava nossos interesses assustadores, o que faz sentido. Embora até hoje eu culpe a maior parte dos meus medos pela nossa criação católica. A casa da minha avó tinha muitos ídolos religiosos ao redor, e ela também era católica. Eu nunca me importei com eles, era normal para nós ver um crucifixo em cada quarto. Embora minha avó fosse religiosa, ela nos permitia assistir a todos os filmes e programas assustadores que pudéssemos encontrar. Ela nos contava histórias de vez em quando, uma delas sobre como comprou um tabuleiro Ouija para minha tia em um de seus aniversários. Minha avó nunca entrou em detalhes sobre o uso do tabuleiro, mas mencionou em algum momento que uma bruxa veio para olhar o tabuleiro. Não tenho certeza do porquê ou do que a bruxa fez, mas minha avó guardou o tabuleiro e o escondeu no sótão. A porta do sótão era daqueles estilos antigos, com escadas retráteis localizadas na sala dos fundos da casa. O sótão em si tinha duas partes, e metade era um espaço para armazenamento, onde o tabuleiro Ouija estaria localizado, e a outra metade foi transformada em um quarto de hóspedes com duas camas.
A única maneira de acessar a parte de armazenamento do sótão era através de uma pequena porta de madeira com um trinco deslizante. A primeira história aconteceu quando Haley e eu tínhamos cerca de 10 anos. Um dia, estávamos na casa da minha avó, era verão, e estávamos fazendo uma pausa de brincar do lado de fora. Minha avó estava na sala assistindo ao programa Judy Judy, como sempre fazia à tarde. Entramos para pegar sorvete e fomos para a sala dos fundos, onde normalmente assistiríamos TV e filmes. Naquele dia, estávamos assistindo a um programa de TV sobre exorcismos, uma história violenta que prendeu toda a nossa atenção. Haley e eu estávamos grudadas na TV, logo esquecendo o mundo ao nosso redor. Do nada, ouvimos um barulho, um som de arranhão vindo da parede ao lado do sofá. Nosso transe foi quebrado pela TV quando rapidamente olhamos na direção do som. Havia um crucifixo pendurado na parede, mas não estava apenas pendurado lá, estava girando lentamente até parar de cabeça para baixo. O tempo parecia desacelerar enquanto assistíamos, mas de alguma forma aconteceu tão rápido também. Haley e eu saímos correndo gritando para pegar nossa avó. Estávamos em pânico enquanto tentávamos contar o que aconteceu com o crucifixo. Nossa avó levantou para verificar o crucifixo, e nós a seguimos relutantemente. Todos nós chegamos à sala dos fundos para encontrar o crucifixo agora no chão. Nossa avó o pegou, olhando para ele. Ela nos disse que não havia como ele ter girado e pendurado de cabeça para baixo, pois ele estava fixado na parede com uma massinha azul. Haley e eu olhamos para o crucifixo sem acreditar, imaginando como isso poderia ter acontecido. Não fazia sentido, mas também sabíamos o que vimos. Não tenho certeza se ela acreditou em nós, mas minha avó pegou o crucifixo e voltou para assistir seu programa na sala de estar, nos deixando sozinhas na sala dos fundos. Nunca recebemos uma resposta clara sobre o que aconteceu, ainda me pergunto sobre isso até hoje. Agora, esta é a minha segunda história. Avançando alguns anos, Haley e eu tínhamos cerca de 13 anos. Nossos primos estavam passando a noite na casa da nossa avó conosco. Estávamos todos juntos na sala dos fundos assistindo o Unmissed Call. O filme havia terminado, e a maioria dos nossos primos tinha adormecido durante o filme. Estava tarde, então Haley e eu decidimos que era hora de irmos para a cama. Queríamos dormir no sótão, então puxamos as escadas que levavam ao quarto do sótão com as camas. Haley teve dificuldade para dormir, então ela costumava ouvir música antes de ir para a cama. Desejamos boa noite uma para outra antes de ela colocar os fones de ouvido. Eu adormeci quase instantaneamente. Estava completamente dormindo quando, de repente, acordei com todo o ar sendo expulso do meu peito. Eu não conseguia respirar, então rapidamente me sentei na cama, só para ver a pequena porta de madeira do sótão para a sala de armazenamento sendo empurrada aberta com tanta força que bateu na parede. Haley ainda estava acordada e viu tudo. Recuperei o fôlego e olhei para ela. Ela gritou comigo, perguntando se eu estava bem. Eu não disse uma palavra antes de subir da cama e descer as escadas enquanto Haley me seguia. Encontramos um quarto diferente onde dormimos no chão. Não havia como dormirmos naquele sótão. No dia seguinte, não contamos a ninguém o que aconteceu. Nem mesmo verificamos se aquela velha porta de madeira ainda estava aberta. Mais uma vez, não tivemos explicação para o evento que aconteceu conosco. Nunca vou esquecer isso, como o ar parecia ser sugado para fora de mim, como eu ofegava para recuperar o fôlego enquanto via aquela porta sendo arremessada aberta. A única coisa que tiro de nossas experiências é que, se você procura coisas paranormais, não vai encontrá-las tanto quanto elas vão te encontrar.